Deixa eu perguntar pra você, o que falta pra seleção, cara? Pô, cara, falta tanta coisa, mas principalmente Hendrick Faria? Faria. Romário Faria, ele faria também. E por que o técnico põe o Hendrick? O que você acha que falta? Porra, essa é a pergunta que... Se você fosse técnico, ele estava convocado? Colocaria o Hendrick ou o Ryan nesse próximo jogo aí. Será que ele vai colocar? Vamos torcer para que sim. Tem a ver com o patrocínio, será? Aquele negócio de New Balance, essas paradas? Eu acho que não. Eu acho que não rola isso não. Mas no mundo de hoje, né, cara? Eu acho não, eu tenho quase certeza que se tratando do Ancelotti, não rola isso, mas... Então o Brasil inteiro tá cego e ele tá certo? Não, ele tá errado, tá cego ele tá mais do que o Brasil, que ele não tá colocando os moleque. Então na sua escalação ainda tem que jogar. Hendrick ou Ryan. Sabe o que tá faltando também, só pra finalizar aqui? Tá faltando herói na nossa seleção brasileira. E o Hendrick é um dos que tá e tem tudo pra... Pode ser um herói. Botar o menino mas pra... nós temos Neymar lá, Neymar... Isso, mas o Neymar tem que tocar a bola pra ele fazer gol. Daqui a pouco ele entra. Você acha? Aí vai dar bom. Quem curtiu mais, Neymar ou você? Porra, eu, né? Ninguém curtiu igual a mim, né, velho? Nem o Ronaldinho, pai? Esquece. O Ronaldinho é pica, mas eu sou pica de cachorro. A torcida o senhor já conhece, já sabe. O Danilo ontem elogiou muito o Hendrick, falando que é uma joia rara, o presente e o futuro do Brasil. Por que o Hendrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil? Porque o primeiro jogo é muita competência, creio que é bastante normal. Como o Hendrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial. Várias identidades. Eu não quero uma identidade clara na equipe, porque minha equipe tem que fazer muitas coisas. Quero que a minha equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloque baixo, atacar, aproveitar da qualidade dos jogadores, ser agressivo na frente, baixar o bloco, ser defensivo em tua área. A identidade clara, você não tem que esperar uma identidade clara na equipe, porque não quero uma identidade clara. Tudo bem, Fred Caldeira da Casé TV. Carlos, o povo brasileiro, ele, claro, se acostuma a ver a seleção, historicamente, sendo protagonista dos jogos, com a bola no pé, tentando mandar nos adversários, mas a gente entende também que o futebol mudou e, por exemplo, o seu maravilhoso Real Madrid era um time que tinha no contra-ataque uma arma muito potente e a seleção brasileira pode se assemelhar a esse Real Madrid em certos momentos. Seria uma surpresa, diante do Marrocos, uma seleção que também gosta de ser protagonista, o Brasil ter menos posse de bola por estratégia? Não, a posse de bola é um aspecto do jogo importante, não é o mais importante, porque se falamos de estatística, o mais importante são os gols marcados e os gols encaixados. Então, a ideia é ter o controle de jogo com bola, é de ser forte também, é cômodo quando não temos a bola, que tendrá momento no jogo que não vamos ter a bola e temos que estar compactos. ¿Por quê? Porque todos os rivales, e Marrocos igualmente, são equipos que têm qualidade, que te podem criar problemas se tu não está preparado em todos os aspectos do jogo. O fato do Hendrick ter treinado alguns minutos do treino como titular, isso dá uma esperança. Dá uma esperança de que esse moleque vá conseguir o seu espaço na seleção brasileira, principalmente se o ataque da seleção brasileira não se encontrar, né? Porque o Igor Thiago foi muito mal na estreia da seleção brasileira, perdendo 2 gols. O Rafinha foi muito mal. O time é ruim, os jogadores são fracos e nego não tem coragem de falar isso. E ele nunca treinou uma seleção. Por que ele não foi lá pegar a seleção da Itália? Pô, mas não dá pra... Não, peraí. Pô, o time se tá igual o jogador que o cara fala. E outro ponto, ó. O Guardiola foi convidado umas 2, 3 vezes. Ele fez assim, ó. Nananina, não. Porque o cara enxerga a qualidade técnica. Você mesmo frisou. E concordo com você. A geração é fraca. É fraca, irmão. Olha ontem, o Chocolate, o Totó, a vergonha. Ah, o Vini Júnior fala no Real Madrid. Jogar contra o Almeria, jogar contra Alavés. Não, jogar calma aí, o cara ganhou 3 Champions, irmão. Não, peraí. Ele ganhou o Champions League. Calma aí. Aí vocês estão depreciando o talento de um cara incrível. É a coragem pra falar a verdade que não joga porra nenhuma. O cara fez 2 gols em final de Champions, irmão. Ele ganhou Champions League, ele não ganhou Taça Guanabara. Mas só que o seguinte, quando ele parar... ajuda lá. Ó, aí eu vou te falar, quando ele parar de jogar,
ele para de jogar, ele vai ver onde ele é ídolo. Ele é ídolo aonde? Fala onde O cara é ídolo no Real Madrid, Marcelo Suci. Peraí, onde ele é ídolo? No Real? É no Real? É. Deixa ele parar de jogar, ele foi eleito o maior jogador da história do Real? Não, aí você vai buscar no seu computador quem foi eleito o maior jogador da história do Corinthians em 2010 e 2024. Mas o cara foi o maior jogador do mundo, Não interessa, irmão. mas ele fez uma afronta, um confronto e bota aqui na briga não, que a gente vai pra cima. Você não ganhou taça na bala pelo Corinthians, não. Ele tá falando de taça na bala que você jogou lá. Na cabeça do Ancelotti, o Endrick tá no fim da fila. A coletiva do Ancelotti pegou fogo. E se você ainda tinha alguma dúvida sobre o que está acontecendo com o Endrick na seleção brasileira, essa entrevista acabou com qualquer dúvida, porque o que esse italiano fez hoje, na frente de todos os jornalistas do mundo, não tem nome. Senta que lá vem história. Antes de começar, se você é brasileiro de verdade, se o seu sangue ferve quando você vê a maior joia do nosso futebol apodrecendo no banco, enquanto um europeu que nunca entendeu nada do Brasil decide o nosso destino. Inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque hoje a gente vai falar tudo, sem papas na língua, sem medo, do jeito que tem que ser. Vamos pro fato. Ancelotti foi questionado, na cara dura, por que ele elogia tanto o Endrick e mesmo assim não dá uma chance pro moleque. E aí, meu amigo, ele travou. O treinador mais titulado da Europa, o cara dos 5 títulos de Champions, ficou gaguejando, feito um aluno que não estudou pra prova, quando um jornalista brasileiro fez a pergunta que o Brasil inteiro queria fazer. Por quê? Por que esse talento extraordinário ainda não joga? Por quê? E a resposta dele? Uma vergonha. Uma sequência de frases vazias, sem sentido, uma contradição atrás da outra. Ele disse que não é o momento, que tem que esperar, que o Endrick vai jogar nessa Copa, mas não disse quando, não disse como, não disse nada, porque ele não tem resposta. Não existe resposta. Não existe nenhuma explicação futebolística no mundo para deixar o Endrick fora. Olha só o tamanho da contradição desse homem. Na mesma entrevista, na mesma resposta, ele falou que o Endrick é um talento extraordinário. Palavras dele, extraordinário. E aí no minuto seguinte, disse que o primeiro jogo exige competência, dando a entender que o Endrick não tem competência para jogar. Como é que é? O moleque é extraordinário ou não tem competência? Decide, Ancelotti, porque as duas coisas não cabem na mesma boca. Ou você é um talento extraordinário, ou você não tem competência para jogar uma Copa. E todo mundo no Brasil sabe a resposta. O Endrick é extraordinário. O problema não é o Endrick. O problema é quem tá sentado no banco decidindo. E aqui vem a verdade que ninguém tem coragem de dizer na cara do italiano, mas que o Brasil inteiro grita dentro de casa. Esse homem já fazia isso com o Endrick no Real Madrid. Isso não é novidade. Isso não começou agora na seleção. Ancelotti pegou o maior talento que o Brasil produziu em uma década e enterrou ele no banco do Real Madrid. Humilhou o moleque temporada inteira. E agora pegou a nossa seleção e tá fazendo a mesma coisa. A mesma sacanagem. Só que agora não é o Real Madrid dele. Agora é o Brasil. É a nossa seleção. É a camisa de 5 estrelas. E a gente não vai aceitar calado. Porque presta atenção numa coisa. O peso da camisa, ele falou. Que o Endrick pode sentir o peso da camisa. Que precisa de paciência. Cara, se tem uma coisa que o Endrick já provou pra esse mundo, é que a camisa não pesa nada pra ele. Esse moleque entra leve, solto, sorrindo, com vontade de jogar bola. Não importa o adversário. Ele entrou contra os melhores do mundo e fez gol. Ele fez gol no Bernabéu, fez gol pela seleção, fez gol em amistoso decisivo. O peso da camisa não existe pro Endrick. Quem tá sentindo o peso, na verdade, é o Ancelotti, que não tem coragem de tomar a decisão óbvia que o Brasil inteiro tá pedindo. E tem mais. Porque quando o Ancelotti elogia o Igor Thiago e o Matheus Cunha, e olha, respeito os dois jogadores, mas vamos ser honestos, eles não têm 1/3 do impacto que o Endrick tem quando entra em campo. O Endrick entra e resolve. O Endrick entra e muda o jogo. O Endrick entra e o estádio inteiro levanta. E mesmo assim, recebe só elogio e não recebe minuto. Isso é de revoltar qualquer um. O cara joga bem nos treinos, joga bem quando entra, é elogiado por todo mundo, até o Danilo falou que ele é uma joia rara, o presente e o futuro do Brasil. E o Ancelotti continua de braços cruzados. Continua fingindo que não vê. Agora vamos falar do que ninguém quer falar em voz alta, mas que tá na cabeça de todo brasileiro: o patrocínio. Por que será que o único jogador que vive como última opção do banco é justamente o único que não usa a marca dominante? Por que será? O Brasil não é bobo. O torcedor brasileiro enxerga tudo. Não é coincidência. Nunca é coincidência. Quando um talento desse tamanho fica de fora sem nenhuma explicação que faça sentido, a gente tem que se perguntar quem ganha com isso. E não é o Brasil que ganha. Disso a gente tem certeza.
O futebol virou um negócio sujo, controlado por empresa, controlado por cartola, e quem paga o pato é o moleque de 19 anos, que só queria jogar bola pela seleção do seu país. E o Romário, que de bobo não tem nada, que foi campeão do mundo, que sabe o que é vestir essa camisa de verdade, já cravou faz tempo. A CBF e a FIFA funcionam como uma máfia. Palavra dura? É, mas é a palavra de quem ganhou Copa do Mundo carregando o Brasil nas costas. E quando uma lenda dessas fala uma coisa dessas, a gente para e escuta, porque o Romário não tem patrocínio para defender, não tem cargo para perder. O Romário fala o que pensa, e o que ele pensa é o que o Brasil inteiro pensa. Olha, e teve um momento da coletiva que resume tudo. Quando o jornalista Chico perguntou de novo sobre o Endrick, a cara que o Ancelotti fez foi de quem tá sem saída. Aquele climão, aquele silêncio constrangedor, porque ele sabe. No fundo ele sabe que tá errado. Ele sabe que o Brasil inteiro tá vendo a mesma coisa e ele não consegue olhar na câmera e justificar o injustificável. O campo pede o Endrick, a torcida pede o Endrick, os ídolos pedem o Endrick. Todo mundo enxerga, menos o homem que decide. Ou será que ele enxerga e finge que não? Porque tem uma teoria circulando e ela faz sentido demais para ser ignorada. Que o Ancelotti vai segurar o Endrick até o Brasil estar no fundo do poço, até a coisa apertar de verdade, até estar quase eliminado. E aí só aí ele vai jogar o moleque em campo, não para brilhar, mas para carregar a culpa, para ser o bode expiatório de um fracasso que não é dele. Pensa na maldade que é isso, deixar o garoto de fora o torneio inteiro e jogar ele no pior momento possível, para que se der errado, a culpa caia nas costas de quem nem teve a chance de jogar direito. Se for isso, e tudo indica que pode ser, é a maior covardia que já se viu na história da seleção. E vamos falar a real sobre esse técnico, um italiano, um europeu, que nunca entendeu o que é o futebol brasileiro, o que é o nosso jeito, a nossa alma, a nossa ginga. A gente entregou a seleção pentacampeã do mundo, a maior do planeta, nas mãos de um cara que trata a nossa joia, como tratava lá no Real Madrid, com desprezo. E aí eu te pergunto, se esse homem é tão genial assim, por que ele não tá treinando a própria seleção dele, a Itália? Ah, é mesmo? Porque a Itália nem se classificou para as últimas Copas. Esse é o gênio que colocaram para mandar no Brasil. Esse é o Salvador. Me poupe. A verdade nua e crua é que o maior erro do futebol brasileiro nos últimos anos foi entregar a seleção para esse homem. A gente trocou a nossa identidade, a nossa coragem, a nossa ousadia, por um futebol europeu, morno, sem sangue, comandado por alguém que não sente a camisa. E o símbolo disso é o Endrick no banco. Enquanto o mau moleque que representa o futuro, a alegria e o talento do nosso futebol fica sentado, a gente assiste a um Brasil sem cara, sem identidade, sem aquela coisa que fazia o mundo inteiro ter medo da gente. Cadê o Brasil que metia medo? Cadê a seleção que jogava bonito? Sumiu. Sumiu no dia que a gente entregou ela pro Ancelotti. E olha, a primeira partida já mostrou tudo. O próprio Ancelotti admitiu que o time jogou mal, que foi muito erro, que o time estava desequilibrado. As palavras são dele. O time dele jogou mal, ele reconhece que jogou mal, e mesmo assim a solução, que tá ali na cara, gritando com nome e sobrenome, Endrick, ele se recusa a usar. Que tipo de treinador reconhece que o ataque não funciona e deixa de fora justamente o atacante que todo mundo quer ver? Só tem uma explicação. Ou ele é teimoso demais, ou tem coisa que a gente não tá vendo. E nenhuma das duas é boa pro Brasil. Sobre o Casemiro então, nem se fala. O homem foi mal no primeiro jogo, tomou cartão, e mesmo assim, o Ancelotti deixou bem claro nas entrelinhas que ele continua titular absoluto. Olha a contradição de novo. O veterano que não rende continua jogando, e o jovem que resolve continua no banco. É o mundo ao contrário, é a lógica invertida. É tudo que tá errado com essa seleção, resumido em duas decisões: manter quem não rende e enterrar quem brilha. E aí, no fim das contas, a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Se você tava com esperança de ver o Endrick jogar no próximo jogo, pode ir esquecendo. O Ancelotti deixou claro, o Endrick não vai começar. Vai mudar 2, 3 jogadores no máximo, segundo ele mesmo, mas o moleque continua de fora. E para piorar, com a possível volta de outros nomes, o Endrick, que já é a quarta opção, pode virar a quinta. A realidade da nossa joia na seleção não anima ninguém, e isso é triste, isso é revoltante. Isso não é o Brasil que a gente conhece e ama, mas tem uma coisa que pode mudar esse jogo, e essa coisa é você, é a torcida. Porque se tem algo que pressiona mais que jornalista, que pressiona mais que qualquer coletivo,
coletiva é a voz do povo brasileiro unido. Quando o estádio inteiro começar a gritar o nome do Endrick, quando milhões de brasileiros cobrarem nas redes, na rua, em todo lugar, aí o Ancelotti não vai ter como ignorar. Aí ele vai ter que ceder, porque acima de qualquer patrocínio, acima de qualquer cartola, acima de qualquer técnico europeu, tá o povo brasileiro. E o povo já decidiu, o Brasil quer o Endrick em campo. Então é isso que eu te peço agora. Vamos fazer barulho. Comenta aqui embaixo a palavra Endrick, em letra maiúscula, se você quer ver o moleque jogando a próxima partida. Quero ver esse vídeo lotado de Endrick para mostrar pro mundo o que o Brasil pensa de verdade. Comenta fora Ancelotti, se você acha que esse italiano não tem competência para comandar a nossa seleção. E me responde com sinceridade total numa coisa. Você acha que o Endrick fica fora por questão técnica? Ou tem coisa por trás que ninguém quer admitir? Solta a sua teoria nos comentários. Eu vou ler todas, uma por uma. E a mais comentada, eu fixo no topo para todo mundo ver. Compartilha esse vídeo com cada brasileiro que você conhece, que tá cansado de ver a nossa joia no banco. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, em todo lugar. Porque quanto mais gente cobrar, mais perto a gente fica de ver o Endrick fazendo o que ele nasceu para fazer. Jogar pela seleção brasileira e encantar o mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque eu vou acompanhar cada movimento dessa Copa, cada coletiva, cada decisão do Ancelotti e vou trazer tudo para você, sem filtro e sem medo. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, segue firme brasileiro, porque a esperança chama Endrick e ela não vai morrer no banco. Ancelotti foi duro, hein? Bem duro com os jogadores da seleção brasileira depois do jogo, numa cobrança principalmente por atitude. O Ancelotti cobrou muito a atitude dos jogadores da seleção brasileira, foi duro, essa é a informação que eu acabo de receber e que eu acho boa para a seleção brasileira. É bom ter um treinador que, diante da atuação que o Brasil teve no primeiro tempo, principalmente, contra Marrocos, pede atitude, cobra, tem que cobrar, teve cobrança no vestiário, acabo de receber essa informação e foi uma cobrança dura, mas o Ancelotti também muito preocupado em jogar o astral pro alto. Não deixar o ânimo da seleção brasileira cair, mas com cobrança, tá? Essa é a informação que eu acabo de receber. Teve uma cobrança dura com relação principalmente à atitude da seleção. E eu acho muito positivo. Claro, uma seleção que começou muito mal, começou muito apática, dando muito espaço, e o Ancelotti aí também, né? Há informações que pode haver aí algumas mudanças na seleção brasileira para o próximo jogo contra o Haiti. O que é importante deixar claro, vai ser outro parâmetro para não fazer covardia. Uma coisa é você jogar contra Marrocos, que é uma das grandes seleções do mundo hoje. Foi um adversário dificílimo. Outra coisa é um jogo contra o Haiti, que é uma seleção bem mais fraca, uma seleção praticamente amadora, que o Brasil vai ter pela frente na segunda rodada aí da Copa do Mundo.